Graça e paz, irmãos. Amém? Paz. Vamos dar início a nossa aula do Ruiós. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 12 de Atos. Amém? Meu desafio é aqui a gente estudar capítulo 12 e o início do capítulo 13. Amém? Eu vou ler aqui em Atos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para os guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Pode colocar o primeiro slide, pastor? Então, nós temos aqui, o Tiago, ele é o primeiro mártir dentre os 12, dentre os apóstolos. Nós já tivemos o primeiro mártir da igreja, que foi o Estevão, e temos agora o primeiro dentre os 12, que é o Tiago. Aqui é o Tiago, irmão do apóstolo João, tá? É até interessante que fala que o rei Herodes aqui, ele prendeu, né, e mandou matar o Tiago. Antes, né, quando eu tinha me convertido, assim, eu comecei a ler a Bíblia, aí via, o Herodes aparece lá quando Jesus está nascendo, né? Aí depois aparece já na época de João Batista, e aparece aqui já na época aqui dos apóstolos de Atos, e esse Herodes não morre, não. Né? Porque, na verdade, são 3 Herodes, né? Existe aquele primeiro lá que matou os bebês, que é o Herodes o Grande. Este aqui, que é o Herodes Agripa, e o que matou o João Batista é o Herodes Antipas, né? São 3 Herodes diferentes aqui. Era uma dinastia aqui, né? Então, esse aqui, o Herodes Agripa I, ele mandou matar Tiago. Então, Tiago é morto por Herodes Agripa I para agradar os judeus. Então, primeiro, a questão que a gente vê é a intenção dele. Na verdade, por que ele queria agradar os judeus? Na verdade, para o reino dele fosse bem, né? Ou seja, se a posição dele, o reinado dele se estabelecesse cada vez mais. Então, tinha essa intenção. E é tão interessante que, olha só, Pedro foi decapitado, né? Morto, Tiago aqui. Mas antes, eles tinham tido uma conversa com Jesus, antes, né, quando Jesus ainda estava, antes de ser crucificado, que eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, a gente vai pedir um negócio para o Senhor. Deixa que era eles, né, os 2 irmãos, Tiago e João, deixa que, quando no teu reino, um de nós assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só, modesto esses meninos, né? Muito modesto eles. E aí Jesus fala isso aqui, em Marcos 10, 38. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles falam: não, sim, nós podemos sim. Mas Jesus estava falando do sofrimento, da morte, né? E agora o Tiago, realmente, ele recebe esse batismo, esse cálice, e ele tem que beber. Olha só, né? Se cumpre na vida dele, ele diz: não, a gente vai beber. E agora ele bebe. E outro detalhe que eu queria ressaltar nesse texto é que diz o seguinte, né? Vendo que isto agradava os judeus, ou seja, a morte de Tiago, o Herodes, né, vendo que a morte de Tiago agradava os judeus, prosseguiu mandando prender Pedro, e diz assim: e eram os dias dos pães asmos, né, os pães sem fermento. É engraçado que essa frase parece que fica solta no meio do texto. Não, o que tem a ver, né? Era o dia dos pães asmos. Eu penso que tem algum significado, né? Porque
os asmos significa realmente isso, a pureza, né? Porque o fermento é símbolo do pecado. Paulo fala isso, inclusive, lá em 1 Coríntios 5, né? Sobre o fermento da malícia, da maldade, né? Da impureza. Então, isso fala de uma vida santa, né? A vida aqui, os pães sem fermento, fala de uma vida santa. Então, eu vejo assim como um testemunho da vida de Tiago, né? Ou seja, ele morreu, mas como alguém que viveu de modo santo, né? Uma vida sem fermento, mas foi entregue como uma oferta ali para Deus. Amém? Pode passar, pastor. E aí o que aconteceu? Depois disso, Pedro foi preso e aí diz que a igreja começou a orar incessantemente por Pedro. Ou seja, se um dos nossos líderes já foi morto, o outro está preso, aí o que nós temos que fazer? Orar, né? Então isso despertou a igreja para uma oração incessante. Talvez alguns orassem assim, né? Senhor, dá força para Pedro, para ele passar por essa situação, né? Não fraquejar, ir até o final, nem que seja morto. E outros oravam, Senhor, liberta ele, faz alguma coisa, faz algum milagre. Provavelmente havia orações em ambas as direções, né? Por que eu digo isso? Porque mais na frente, quando Pedro é espetacularmente ali liberto pelo anjo, ele bate na porta lá da casa de João Marcos, onde os irmãos estavam orando, e a empregada olha lá e diz, Pedro está aqui, e os irmãos não acreditam. Não, deve ser o anjo dele que está, né, lá fora. E ela disse, não, é ele mesmo, ele está ali. Então, ela acreditava, mas alguns não acreditavam. Então, existia essa fé meio, né, forte e vacilante ao mesmo tempo, né? E assim, é normal, no meio da congregação a gente vai ver assim, irmãos, que não vai acontecer um milagre, né? O anjo vai aparecer, vai abrir as portas, e outro, não, vamos orar que Deus faça a sua vontade, que dê força para Pedro, para que ele morra sem negar o nome do Senhor. E assim, não tem problema, tá? Mesmo no meio de toda essa diversidade, o Senhor operou. Amém? Olha só. Pedro é liberto de modo sobrenatural, aparece um anjo lá e diz, Pedro, levanta aí, e sai trazendo, passando pelas portas, né? É interessante que naquela época já existia portão automático, né? Que diz que o anjo ia trazendo Pedro e disse assim, o portão abriu automaticamente. Eles passaram, né? Então já foi inventado bem antes o portão automático. E Pedro é liberto sobrenaturalmente, mas interessante que a igreja estava orando por ele, e Pedro estava tão tranquilo que ele foi capaz de dormir. Imagina, se amanhã eu vou morrer, estava certo, ele tinha 4 escoltas de soldados, de 4 soldados cada escolta, guardando ele. 16 soldados ali, guardando Pedro. Tinha alguma chance não tinha ninguém que poderia libertar Pedro. Ninguém. Quem é que poderia, de alguma maneira ali, invadir aquela prisão, libertar ele de alguma maneira? Não tinha a menor chance para ele, humanamente, né? E ele dormia entre os 2 soldados. Se eu sei que amanhã eu vou ser morto, decapitado, será que eu consigo dormir? A gente não consegue dormir nem quando tem conta para pagar. Às vezes quando vai viajar no outro dia, de tanto ansioso, não vai dormir. E Pedro, sabendo que ia ter o mesmo destino, praticamente selado, o destino dele que o Tiago, ele dorme. Não está certo, Pedro, né? Então a oração da igreja estava fazendo efeito até nisso. Pedro estava numa tranquilidade de espírito ali, que foi capaz de dormir, descansar. Vou tirar um sono aqui antes de ser decapitado. Eu lembro que, há muito tempo atrás, acho que teve um ano 2000, que o pessoal estava falando das profecias de Nostradamus, né, que era moleque, cote ainda, o mundo ia acabar. Eu tive um sonho, né? No sonho, eu falava assim, olha, tomara que seja depois do meio-dia, para dar tempo de eu almoçar. Assim estava o Pedro, né, preocupado, dormindo lá entre as duas sentinelas. Então, a gente vê, como Paulo fala, né, uma paz que excede todo entendimento ali naquela hora, guardando Pedro. Lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com as
com coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, e era isso que estava se cumprindo ali na vida de Pedro. Amém? Pode passar o slide, pastor Samuel. E o próprio Pedro comenta algo que faz, assim, até tem a ver, né, com esse fato que ocorreu com ele, né? Ele diz assim, ó, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ninguém vai querer maltratar vocês se vocês forem bons, né? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Então, Pedro tinha autoridade para falar essas palavras, né? Não, ninguém vai maltratar vocês se vocês fazerem a coisa certa, fazer o bem, mas mesmo que fazendo o bem, vocês sejam maltratados. Não fiquem angustiados. Não fiquem. Ele tinha autoridade para falar isso, né? Amém? Pode passar? E aí, os irmãos não acreditaram quando Pedro bateu lá na porta lá. Nem Pedro acreditava, né, que ele achava que era uma visão, né? Se deu conta depois que estava no meio da rua lá, disse, não, eu estou aqui de verdade mesmo, deve ter se beliscado lá. Não, ele achava que era uma visão que ele estava tendo. E ele chega, bate lá na porta, e a empregada, de tão alegre, nem abriu a porta para ele, saiu para avisar, primeiro para dar notícia, Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. E os irmãos, não, tá tendo uma alucinação aí, tu viu o anjo de Pedro, né? Tinha a questão do anjo da guarda, né? E o que acontece? Isso faz nos lembrar daquela passagem de Marcos 9:24, que tinha aquele pai que foi pedir ajuda para Jesus em relação ao seu filho, né? E que era endemoniado, e Jesus pergunta, né? Tu crê? E aí o que ele fala, né? Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, é assim, é normal, entendeu? No meio da igreja, alguns vai ter mais ímpeto, o outro mais meio lá, meio cá. Que nem esse homem aqui, né? Esse pai, ele disse, Senhor, não, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Aí, como é isso? Creio, mas não creio? A gente às vezes crê, mas não crê. E a gente sabe que na nossa experiência é assim, né? Senhor, eu creio, mas me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. E a igreja estava nessa situação. E às vezes a resposta de Deus está batendo na porta e a gente não abre, né? A gente ora, e vem a resposta batendo lá na porta, que nem Pedro, e a gente às vezes não quer abrir ainda. Amém? Pode passar, pastor Samuel. E depois disso, tem uma questão trágica, né, que os guardas são punidos com a morte, né? Porque eles vão interrogar lá como que esse homem saiu daí com 16 guardas, só pode ter havido uma conivência ali, alguma coisa dos guardas. E aí Herodes manda matar todos os 16. E depois desse evento, Herodes tem uma reunião ali com alguns povos, e o povo ali começa a aclamar ele, né? Ele dá um discurso lá e o povo diz assim, não, isso é voz de Deus que a gente está ouvindo, não é de homem, né? Esse homem é um Deus. E se ele matava por causa da posição dele, né? Que dirá alguém levar ele a um posto de divindade. Então ele se exaltou de tal maneira e Deus feriu ele por causa disso. Depois desse evento, segundo Flávio Joséfo, 5 dias depois, ele morreu comido de bicho, né? As suas entranhas começaram a se cair ali com bichos, né, a sua barriga. Uma morte horrível. Amém? E aí, tem mais um slide em relação a isso, pastor? Tá. E aí, olha só, vou ler o penúltimo versículo aqui desse capítulo 12. Porque a gente vê uma questão da perseguição aqui, né? Uma perseguição, livramento, morte de apóstolos, livramento sobrenatural de Deus e julgamento de Deus com os perseguidores. E aí, no versículo 24 do capítulo 12, diz assim,
que é fazendo o contraste de tudo isso que foi relatado, diz assim: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ou seja, era o contraste, né, entre havia perseguição, havia morte, mas o Senhor operava também milagres, e o Senhor operava juízo também, e a palavra crescia e se multiplicava. Amém? Aí fecha esse cenário com esse, acho que esse é o versículo chave desse trecho, né, dessa perícope. Amém? E aí nós entramos no capítulo 13, que é a igreja em Antioquia. Amém? Ah, tá, antes disso, né? Fechando essa questão. Porque Deus livrou Tiago e não livrou Pedro. Por que Deus livrou Tiago e não livrou Pedro? Será que Tiago era infiel, né? Não livrou Tiago e livrou Pedro, né? Ah, Tiago foi infiel? Não, a Bíblia diz ali que era dia dos pães asmos, talvez dando um testemunho da integridade dele, né? E foi, olha só, foram homens, esses 12, que passaram 3 anos ali, 3 anos e meio aproximadamente, aos pés do Senhor, sendo preparado. Como que Deus abre mão de um obreiro, de obreiros desse naipe, né? Deus tem essa ousadia, às vezes, de chamar para si aqueles que seriam os seus melhores obreiros, talvez. Como é que Deus, né? É por isso que Paulo fala, né, grandiosidade da sabedoria, do entendimento de Deus, que a gente não consegue compreender. Por isso que tem essa questão do evangelho do triunfalismo, né? Que é sempre, né, se tu é crente, tu sempre vai ser bem, a tua vida vai ser próspera. Aí eu lembro lá de Hebreus 11, aquela galeria dos heróis da fé. Vou até abrir aqui na minha Bíblia. Hebreus 11. Onde é a famosa galeria dos heróis da fé. Olha só. Ele fala lá de vários, né, dos heróis da fé, fala de Abraão, Moisés, que fizeram, né, coisas grandes para Deus. Aí no versículo 13, ele fala, né, ele começa a falar mais rapidamente, dizendo assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, ou seja, triunfo, né, é triunfo. Pela fé, depois de rodeada por 7 dias, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída, ou seja, foi livrada. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Aí que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Olha, triunfo, 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 pela fé nós triunfamos. Só que no versículo 35, a parte B, aí muda o cenário. Alguns foram torturados pela fé também. Alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabra, passaram por necessidades, foram afligidos, maltratados, pela fé também. Então, pela fé, muitos triunfaram e receberam livramentos gloriosos do Senhor. E pela fé, outros receberam a graça de padecer pelo nome de Cristo. Quando Deus fecha a boca do leão, é para glorificar o seu nome. E quando Deus deixa os leões devorarem, é para glorificar o seu nome. Então, o Senhor glorificado, seja pela nossa vitória, triunfo, vida, ou pela nossa morte a Ele. Pela fé. Então, Deus foi glorificado, porque Tiago foi decapitado. E Deus foi glorificado, porque Pedro foi livrado de modo espetacular. Pela fé, Tiago foi decapitado. E pela fé, Pedro foi livrado. Amém?
E aí ele termina no versículo 38 dizendo: homens dos quais o mundo não era digno. Amém? Amém. Amém. Mais para frente, né? Isso. Mais um, pode passar. Vamos entrar agora no Atos 13. A primeira parte de Atos 13, né? Amém? Então, deixa eu voltar aqui para Atos, capítulo 13. Atos 13. Aqui. Atos 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém? Olha só, irmãos, voltando um pouco lá atrás para a gente ver essa igreja surgindo, né, em Atos 11, diz o seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeus. Lembra que no início a igreja estava restrita ali ao universo judaico. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Olha só, aqui a igreja rompe realmente a bolha do judaísmo e chega aos gentios, aos gregos. Amém? E o que acontece? Jerusalém, os apóstolos recebem notícia de que Antioquia estava tendo realmente ali um avivamento, e eles mandam quem para lá? Barnabé. Barnabé chega lá, começa a apacentar, né, se torna o pastor lá para organizar os novos crentes ali. Barnabé já era um crente experiente, né? Era um irmão já experimentado. E aí ele vê que tem muito serviço, ele pensa, né, eu preciso de ajuda. E aí quem que ele vai buscar? Ele vai lá em Tarso e busca Paulo. Preciso agora. E aí esses dois, né, diz que passaram um ano ali ensinando, né, pregando, ali edificando a igreja de Antioquia, e depois de um ano, a gente vê ele já com um governo, um presbitério constituído ali na igreja de Antioquia. Depois de um ano, aquele que começou só com Barnabé ali, foi buscar Paulo, né, para junto de si, e depois eles formaram uma equipe. Aí a gente já tira algumas lições, né? Que no corpo de Cristo não tem carreira solo. Né? Não existe o ministério, o meu, né? É o nosso. É o ministério do corpo, do Espírito Santo. Então, Barnabé já tratou o quê? De formar ali já uma equipe de colaboradores para estarem ali pastoreando aquela igreja. Amém? Então, nesse momento, nós temos aqui o presbitério, o governo de Antioquia, e um presbitério top, né? E olha só, havia, né, em Antioquia, aqui no governo de Antioquia, uma diversidade. E, irmãos, diversidade na igreja é sinônimo de riqueza. Né? Em grupos fechados, né, a tendência é a uniformidade. Né? Tudo tem que ser parecido, né, ao grande líder, né, que geralmente é um. Aí os pregadores daquele grupo fechado, tudo prega igual àquele líder, né, robotizado.
E na igreja de vida de igreja de verdade não é assim. Existe diversidade, existe pluralidade ali de dons, né? Aqui existe o quê? Aqui existiam profetas e mestres, dons diversos atuando aqui nessa igreja, né? Paulo aqui, né? Paulo fala que ele era pregador, apóstolo e mestre. Então, um dos mestres aqui é o Paulo, que está contado. Os outros a gente não sabe, que não é nomeado quem é quem, né? Quem eram os pregadores e os apóstolos. Mas Paulo aqui é o grande mestre, né, dos gentios. Amém? E olha só, a diversidade. Barnabé era um judeu, levita, lá de Chipre. Lembra que eram os de Chipre que foram lá pregar em Antioquia? Então, casou, né? Ele disse, rapaz, foram os meus companheiros lá de Chipre, olha que vieram para cá, vou lá ajudar. Então, Barnabé era um levita, e, olha só, o Lúcio, né? É o Simeão. O Simeão era chamado de Níger. Níger significa negro. Então, a gente vê uma diversidade também racial aqui. E nós tínhamos também o Lúcio de Cirene, que é uma cidade grega, uma cultura grega, uma diversidade cultural. Já um contraste aí do Lúcio, né, com Barnabé, um judeu ali, levita, e um grego, e provavelmente aqui um africano, né, um negro. E tinha Manaém, que provavelmente seria uma pessoa de alta posição, porque ele foi criado com o tetrarca Herodes. Era um irmão de criação, né? Algumas bíblias falam colasso, né? O irmão de criação. Então, vê a pluralidade que era aqui, diferente, né? Já um pouco mais diferente do que era a igreja em Jerusalém. E a igreja em Antioquia se torna um dos grandes centros de expansão do evangelho. Existiu, né, naquela época, igrejas que se tornaram centro e referência de pregação, de ensino, né, de doutrina para toda uma região. Jerusalém foi uma dessas igrejas e agora Antioquia é uma outra dessa igreja. Amém? Pode passar, pastor. Justamente, também tem essa posição. Não foi uma substituição. As pessoas tentam olhar de forma linear. Pedro foi substituído por Paulo. Jerusalém foi substituído por Antioquia. Eu não penso assim. Eu penso que houve expansão. Existia um centro que era um centro de pregação do evangelho aos judeus, que tinha o apóstolo dos judeus, que era Pedro ali, e surgiu um outro centro, né, que foi Antioquia, com um apóstolo realmente com chamado para os gentios, que foi Paulo, e isso foi paralelo, não foi uma continuação de outro, né? Para Paulo desempenhar o seu apostolado, não precisava cessar o apostolado de Pedro. E é assim na nossa vida. Para a gente ser usado pelo Senhor e avançar, né, a uma obra, não precisa que outro cesse a sua obra. Só precisa que se expanda a obra, cresça, e esse é o objetivo do Senhor. Aqui, a obra do Senhor já tinha rompido as barreiras étnicas, né, do povo judeu, já tinha chegado aos gregos, aos gentios, mas agora precisava uma expansão, um rompimento geográfico, expansão para longe. E de Antioquia, isso vai se expandir. Amém? Olha só, e eles estavam lá o quê? Adorando, algumas traduções dizem adorando, outras traduções dizem servindo, outras traduções dizem ministrando, porque essa palavra que tem lá, o leitorgel, que é da onde vem liturgia, ela engloba isso, um serviço sagrado. O que era liturgia? Era o que os sacerdotes faziam lá no templo, ou seja, de ir lá, levar um animal, sacrificar, né, botar os pães lá no altar da proposição, né, manter o fogo aceso, todo aquele serviço que eles faziam era esse serviço sagrado. Ou seja, era um serviço, mas ao mesmo tempo era uma adoração. Por isso que a tradução diz adorando, outra diz servindo. Aí disse, qual é que está certa? Ambas estão certas, porque era um serviço sagrado ao Senhor, um serviço de adoração ao Senhor. Amém? Aí, para
corroborar, né, isso que eu falei, está lá em Hebreus 10:11, fazendo referência a esse sacerdote da antiga aliança, usando a mesma palavra. Diz assim: ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia para exercer o serviço sagrado, é a mesma palavra que aparece lá em Atos. Amém? E oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, ou seja, aquele trabalho de oferecer sacrifícios diante do Senhor que era feito na antiga aliança, ele, agora na nova aliança, né, também existe esse serviço, claro que de modo espiritual, não pegamos mais um animalzinho ali para sacrificar. Então eles serviam o Senhor no seu espírito. Paulo, inclusive em Romanos 1:9 diz assim: pois Deus a quem sirvo, né, latrel, essa palavra que tem muito a ver com o leitorgel ali, é da onde vem a palavra idolatria. O latrel aqui, esse serviço sagrado ao Senhor, se é feito a um Deus estranho, é uma idolatria. Essa latria pode se tornar idolatria. Tá? Então, mas ele diz: o Deus a quem sirvo no meu espírito. Então, todo o nosso serviço exterior, prático, de fazer algo, ou de pregar, ou de enviar, ele tem que nascer primeiro de um serviço no nosso espírito. Tem que ser fruto disso. Amém? Então ele diz: o Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho, a minha testemunha de como nunca deixei de fazer menção de vocês, ele vai conversando. Mas é o Deus que eu sirvo no meu espírito. Então aquele presbitério ali de Antioquia, eles serviam a Deus primeiramente em espírito. Amém? Pode passar, pastor. E é tão interessante que esse governo ele estava reunido enquanto eles estavam adorando, né, que é aquela palavra lá que a gente falou, que adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E aqui é um chamado para a gente. É muito comum a liderança, o governo da igreja, se reunir para o quê? Para planejar, para resolver problemas, para ver as questões administrativas. E aqui eles estavam o quê? Servindo ao Senhor, orando, jejuando. Aí isso aí chama algo da nossa responsabilidade. Ou seja, todas essas coisas precisam ser feitas? Sim, precisamos reunir para planejar, precisamos reunir para resolver os problemas, para ver as questões administrativas, mas antes de tudo, precisamos nos reunir para servir ao Senhor, orar, jejuar, servir ao Senhor nosso Espírito. A gente tende muito a inverter as coisas na nossa vida, e aí serve para todo cristão. A gente tende a querer executar sem antes se lançar aos pés do Senhor, buscar a direção. É uma tendência nossa. E essa luta é uma luta contra a nossa tendência natural das coisas. A nossa tendência natural, vamos fazer e pedir a bênção do Senhor. Né? Essa é a tendência natural. E a gente tem que aprender a nos disciplinar, que primeiro vamos diante do Senhor, para que Ele faça gerar tudo aquilo que Ele quer, e aí nossas mãos possam trabalhar para Ele. Amém? Então, diz assim, e provavelmente, isso aqui, né, a gente está colocando diante do contexto, eles oravam também, claro, pela expansão do Evangelho, porque a resposta ali daquela consagração foi o quê? Foi um chamado missionário para alguns que estavam ali. Então, muito provavelmente, a igreja, ou aqui a liderança mais especificamente, estava orando no sentido de expansão do Evangelho. Amém? Então, houve uma resposta ali. Isso aqui eu já falei, né? O Evangelho já vinha rompido as barreiras étnicas, agora ele precisava romper as barreiras geográficas. Amém? Aí faz lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. E aqui foi um momento em que Deus respondeu essa oração deles. Eu vou separar alguns trabalhadores aí para a minha seara. Amém? Pode passar, pastor. E, irmãos, é Deus quem chama. Lembra que ele está falando aqui sobre a gente inverte alguns princípios na vida da gente? A gente diz assim: eu vou e vou pedir a bênção do Senhor. Eu envio e depois a gente ora para Deus abençoar. Mas
O Espírito Santo falou: apartem para mim Barnabé. Ele que chama. Amém? É ele quem chama. Não são os missionários que se chamam a si mesmo. É Deus que chama os missionários. Amém? É interessante que diz lá Romano 15, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam. Como pregarão se não forem? Então, irmãos, precisa ser enviado. Né? Precisa ser chamado pelo Espírito Santo. Amém? E o que cabe a nós é nos colocar aqui como Isaías, dizer: Senhor, envia-me a mim. Aí é o momento de oração. Senhor, eu estou me colocando para ser uma dessas respostas de oração ao Senhor. Né? O Senhor pergunta: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. É o Senhor quem envia. Então nós precisamos o quê? Se colocar como resposta do Senhor. E aí o Senhor vai enviar. Não a gente se enviar, depois o Senhor abençoe. Mas a gente se colocar numa posição de pessoas que o Senhor possa realmente mover através do Espírito Santo e enviar. Amém? Pode passar, pastor. E aí, em relação aos enviados, eu queria falar 3 pontos aqui em relação. Primeiro, o caráter e o serviço de quem é chamado para essa obra missionária. Olha só, Barnabé e Paulo já serviam há muitos anos na igreja local. Paulo, nessa época, tinha por volta de 14 anos de convertido. Então, não eram crianças. A gente já conhece o caráter de Barnabé. Os apóstolos davam testemunho dele, chamando eles, né, dele de filho da consolação. Sabiam da integridade dele. É dado testemunho da integridade de Barnabé. E Paulo veio aqui já numa carreira de 14 anos, tendo experiências tremendas com Deus, trabalhando, né, desde lá de onde ele se converteu, pregando, né, veio aqui para ajudar Barnabé, trabalhando na obra, pregando, ensinando, ajudando, para que, naquele momento, ele fosse separado para ser enviado. Então, não era uma pessoa qualquer que estava ali sendo separado para envio. Eram homens que serviam na igreja local. Eram homens que já pastoreavam na igreja local, que eram mestres na igreja local, que eram profetas na igreja local. Esses homens foram separados para a obra missionária, para a obra de apóstolos. Amém? Pode passar, pastor. Assim, o versículo lá de 2 Timóteo 1:11. Paulo fala: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, antes de ser o apóstolo, aquele que vai, ele já foi pregador e mestre ali na localidade dele. Para só então o Senhor chamar ele para o apostolado. Amém? Pode passar. E a confirmação da igreja local. Às vezes a pessoa diz: eu tenho tal ministério, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a igreja não enxerga isso na vida da pessoa. E aí? Tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, foi ele que enviou aqueles 2 apóstolos aí, o Barnabé e o Paulo, foi ele que enviou? A rigor, sim, mas ele enviou através da igreja, do presbitério de Antioquia. Ele mandou o presbitério em separar e enviar. Então, quem de fato separou e enviou, quem foi? Aquela igreja local, aquele governo daquela igreja lá. Então, assim, não, o Senhor me chamou, eu preciso ir. Quem está contigo? Quem está te ombreando? Quem está confirmando esse teu chamado? Porque se há um chamado verdadeiro, o Senhor vai confirmar na igreja, no seu corpo, na sua congregação. Olha, Paulo, ali é o último ponto, né? O chamado de Paulo era evidente desde a sua conversão, mas foi preciso aguardar até a confirmação da igreja. Paulo, quando ele se converteu, no dia que ele se converteu,
O Senhor tinha falado lá para Ananias, esse é para mim um instrumento escolhido, né, para pregar, para ser enviado. Então, quando Paulo se converteu, ele já tinha o chamado dele, de ser um missionário, um apóstolo. Mas ele aguardou 14 anos, até a igreja reconhecer, né, pela direção ali do Espírito Santo, enviar ele. Ele poderia muito bem ter reivindicado isso, né? Não, eu recebi uma profecia no dia que eu me converti. Vocês têm que me enviar, vocês têm que me reconhecer. Ele era um chamado, ele tinha um ministério para isso, mas precisava, em um momento específico, numa hora específica, a igreja reconhecer, direcionada pelo Espírito Santo, e enviar ele. 14 anos se passaram até isso. 14 anos. Então, por isso que eu coloquei ali, não existe missionário isolado do corpo. Os pregadores itinerantes que não prestam conta para ninguém, que não tem vínculo com ninguém, que não tem ninguém que ombreia no ministério dele. Não, só eu e Deus são os mais espirituais do mundo, mas espiritualidade isolada não é espiritualidade. Porque o que mais prova a nossa espiritualidade é viver com outro, é conviver com outro. E viver só é uma maravilha. É uma maravilha. Eu quero ver se tu é espiritual, é convivendo com um monte de outro diferente de ti. Aí tu me diz se tu é espiritual. Tu mostra que é espiritual. Amém? Então, irmãos, Paulo aguardou 14 anos para ter o reconhecimento da igreja ali, do presbitério, para ser enviado. Amém? Então precisa, irmão, de uma confirmação pela igreja local. Então, a pessoa nunca trabalhou na igreja local, não moveu não fez nada, mas Deus me escolheu, eu sou chamado, e ninguém reconhece, e se coloca na posição de que, não, precisam me reconhecer, precisam me enviar, o que a gente está fazendo hoje, na igreja hoje, local hoje? Precisa desse reconhecimento do corpo. Amém? Pega ali. Aí, como a gente aprendeu, para que Saulo, né, e Barnabé fossem reconhecidos pelaquela igreja para a obra do ministério, a igreja jejuou e reconheceu. Apesar deles já funcionários, servirem na igreja como mestres, como apóstolos, profetas, né? profetas, aliás. Mas a igreja precisava ter esse reconhecimento. Eu queria só tirar essa... Não é dúvida, né, porque eu já sei a resposta, mas pontuar a questão da igreja local reconhecer esses homens dons, né, na igreja, porque o que a gente vê hoje é a pessoa chega na igreja, por exemplo, aqui na Abapai. Eu sou um pastor, eu já fui ordenado ali naquela outra congregação, então ele já quer chegar como um pastor. Como funciona dentro de uma realidade aqui da Abapai, de um presbitério local, isso? Como é bíblico, como é a forma bíblica disso? Porque as pessoas acreditam assim, né? Eu fui ungido ali apóstolo, eu fui ungido um bispo, eu fui ungido missionário, eu fui ungido um pastor, e aí essa igreja agora é obrigada a me reconhecer como tal. Olha, biblicamente, inclusive aqui em Atos, é algo que a gente vai ver até mais para frente, que vai ter, né, passagens aqui sobre o reconhecimento do presbitério, dos presbíteros. E o presbítero, né, que é esse pastor da congregação que a gente vê em Atos aqui, ele tinha um reconhecimento formal da igreja. E é o seguinte, por exemplo, quando eu estou na minha congregação aqui, na Abapai, por exemplo, a gente tem um evento aqui, chega um pastor de Marabá e a gente apresenta, olha, esse aqui é o pastor fulano, lá de Marabá, a gente está reconhecendo ele como pastor, mas a gente está reconhecendo ele como pastor daquela congregação. Então, porque ele tem ovelhas lá, eu reconheço aqui que ele é um pastor de lá. Quando eu chamo ele de pastor aqui, eu não estou dizendo que ele é pastor daqui. Agora, se ele se muda de lá, larga, né, deixa lá as ovelhas dele, vem para Marabá, ou para Paraupebas, e ele chega aqui, ele não é pastor. Ele vai se unir a essa congregação
e à medida que a igreja for reconhecendo os seus dons, a sua vocação, ele vai sendo reconhecido e pode, em algum momento, ser reconhecido como pastor, como presbítero daquela congregação. Amém? Por isso que alguém já perguntou, mas ele está na minha congregação, é de outro lugar, e eu chamo ele de pastor. Eu estou reconhecendo o pastorado dele sobre aquela outra congregação. Ou seja, pastor porque ele tem ovelhas lá em Marabá. Mas se ele deixar lá a sua congregação e passar para cá, ele vai ter que galgar todo uma trilha de reconhecimento, de prova de caráter, para chegar a ser pastor daqui. Amém? É bíblico a questão da recomendação também? Sim, é bíblico, porque assim, na igreja, diferente do que às vezes acontece, chega um pregador que ninguém conhece, porque está fazendo barulho, bota ele no púlpito e vai pregar. Na igreja não. A igreja tem que ter um crivo. Lá em Apocalipse, Deus elogia, né, aos irmãos lá, porque eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos e os achavam mentirosos. Então, a igreja, biblicamente, tem o dever de colocar à prova aqueles que se dizem ser um obreiro, um apóstolo ou qualquer coisa que seja. Tem um dever. Na pessoa, né, nas pessoas do governo do presbitério, isso é uma das incumbências do governo da igreja, é esse. É pôr à prova aqueles que se dizem ser alguma coisa que chega no nosso meio. Justamente, que é uma das funções da carta de recomendação. Se eu já conheço que lá em Marabá tem um pastor que eu já conheço de muitos anos, que tem um caráter, e ele me fala de alguém, com certeza essa pessoa já vai vir de um modo diferente para mim. Porque eu sei do caráter daquele que me recomendou. Eu sei que ele é uma pessoa de confiança, provada, eu conheço ele. Então, se ele atesta de uma outra pessoa para mim, essa outra pessoa vai chegar de um modo diferente para mim. Já vai ter algo a mais. E isso passa tudo diante desse crivo e responsabilidade da igreja de estar provando aqueles que chegam para, né, exercer algum ministério no nosso meio. Tá? Assim, amém? Isso aí, somos um. A gente está tendo uma experiência, por exemplo, essa semana a gente recebeu um telefonema, né? Nós temos um grupo do Mevan Global, que ele é de várias áreas, né? De vários estados, tanto norte, nordeste, assim vai. Então, essa semana a gente recebeu um telefonema não, uma pergunta de um pastor lá de Porto Alegre, né? No grupo. Ele entrou no grupo dos pastores de líderes pastores do Mevan Norte e fez uma pergunta lá, se conhecia alguém, olha aí, irmão, se conhecia alguém que em Marabá, né? Se conhecia alguém em Marabá, falando de Marabá aí, né? E aí nos indicaram, né? Alguém que anda em comunhão com o Ministério Mevan e tal, porque ele é do Mevan de Porto Alegre, pastor Flávio, é o nome dele. Porque está vindo um casal de irmãos, inclusive eles são obreiros, né? Outros mexem com louvor, adoração, e ele militar está sendo transferido para Marabá, para estar lá em Marabá. Um casal, né? Mas já tem um filhinho e tal. E aí o pastor entrou em contato comigo. Olha esse princípio, né? Às vezes você diz assim, uma carta de recomendação não escrita, né? Mas a Bíblia diz que nós somos cartas vivas, né? A gente conhece as nossas falhas, mas conhecemos o nosso amor, nossa entrega por Jesus, e o caráter principalmente. E aí ele ligou para mim, a gente conversou, e aí uma das coisas que ele falou, olha, pastor, eu queria falar desse casal. Esse casal é assim, eles são intensos na obra, eles gostam de servir, eles são de frente e tal, ela gosta de tocar, ele gosta do social. Pastor, eu recomendo eles. Justamente. Foi essa palavra, né? Eu recomendo eles, né? Então, o que acontece? Existe essa recomendação, existe esse ambiente de recomendação. Você não vai colocar ninguém dentro da sua mesa, né? Eu só queria enriquecer essa comunhão, a palavra que o professor Limar está falando aí, a questão da função e da posição, irmãos, né? Isso aí eu gostaria de enfatizar. Não que nós vamos anular um ministério pastoral que alguém já tem, já carrega. Justamente. Chegou pessoas aqui que são missionários, amém, e serão missionários. Tem um encargo missionário. Chega pessoas aqui que são pastores, têm encargo, beleza, né?
Mas, posicionalmente, quem reconhece primeiro é o presbitério, segundo essa visão bíblica, né? E Paulo vai ensinar em 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele vai viajar na palavra a respeito dessas questões, e depois o próprio reconhecimento que o próprio Espírito Santo dá à igreja. Essa pessoa, ela começa a receber um favor de Deus, não é uma politicagem, mas é um favor de Deus, né? Ela, como diz a Bíblia diz que os apóstolos caíram na graça, há uma graça do Senhor, né? Há uma graça do Senhor, você percebe que há uma graça, por quê? Que graça é essa? Porque eles serviam, tal. Então é muito importante isso aí. E o perigo, só o perigo que você falou bem ali, né? Não existe missionário isolado, pregador isolado do corpo. Não existe, irmão. Porque uma pessoa isolada é um membro fora do corpo, sem cobertura espiritual, assim, no sentido de prestação de conta, de comunhão, de relacionamento. Com certeza, irmão, com certeza, ele pode se tornar um perigo para qualquer comunidade de fé. Então, nós precisamos sim, saber a origem dessas pessoas, sem prego julgamento, eu falo, mas precisamos sim. Para quê? Para não ter problemas de caráter, problemas, às vezes, até de roubo, problemas. Tem pessoas, irmãos, que eu já tive casos no passado, irmãos, que eu tive que ir na polícia, tá? Eu tive que ir na polícia investigar a vida de um cara. Eu cheguei a esse extremo. Então, é por isso que a gente não caiu de paraquedas. Quando eu cheguei lá, o policial falou, o delegado falou, olha, esse cara é um fugitivo. Esse cara é um fugitivo. E para nós, talvez a Regina nem se lembre disso, mas eu fui lá, foi eu mais um outro irmão, né? Esse cara, ele tem problema na justiça, assim, de questão assim e tal. Depois que eu descobri, eu tive uma pequena comunhão com ele, vazou fora. Então, irmãos, isso é proteger o rebanho, isso é guardar o rebanho, né? Assim, porque é lindo os ministérios sim crescerem. E uma outra coisa que eu vejo importante, dentro da casa, irmão, sabe aquele negócio da prata da casa? Deus quer ativar esses ministérios. Já tem ministérios aqui também, então eles precisam ser valorizados. Eles precisam ser dado oportunidade para isso. Agora, essa cautela espiritual precisa muito haver, irmão. Tá? Isso é um zelo de Deus, é um caminho de Deus e é doutrinariamente proteção para o corpo, para um ambiente saudável da igreja, né? Assim, amém? Acho que ele só contribui isso. Amém. Então, assim, o princípio não é que seja de fato a carta escrita, porque naquela época o meio de comunicação é carta, né? Hoje pode ser um telefonema, mas o princípio é o mesmo, da recomendação, amém? Então, é válido plenamente. E é que nem o pastor Samuel falou, aqueles que são reconhecidos é aqueles que exercem o seu ministério. A pessoa precisa exercer, trabalhar, fazer, se dedicar, servir para poder ser reconhecido. Não adianta querer ser reconhecido se nunca fez nada. O reconhecimento parte do pressuposto que a pessoa já faz, já trabalha, já exerce. Amém? Finalizou? Aí, não lembro. Fim. Então, finish. Amém? Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Amém? Então... Amém, então. Amém. Vou fazer a pergunta, então? Amém. Quando os apóstolos saíram para fazer missão, quem ajudava eles porque precisava de uma vida financeira, né, de contribuição financeira? Era a igreja, porque eu li Atos e eu não vi assim, tipo, que tinha família para ajudar, essas coisas. Era a igreja que contribuía? Era a igreja. Inclusive, a gente tem uma grande carta, uma carta muito linda de Paulo de agradecimento para uma igreja, que é a carta de Filipenses. Na carta em Filipenses, ele agradece de uma maneira muito bela ali todo o apoio da igreja de Filipos. Inclusive, um dos membros veio trazer todo aquele recurso da igreja de Filipos e quase morreu por causa disso. Então, eram as igrejas que faziam esse apoio.
Né? Ver que Paulo saía de Antioquia, voltava para Antioquia. Paulo fala até daqueles que, vocês se associaram comigo no tocante a dar e receber. Paulo, se eu não me engano, em Gálatas, eles falam assim, se a gente dá para vocês aquilo que é espiritual, será muito pedir um pouco dos recursos materiais para a gente se manter? Será muito? Então era assim, as igrejas que apoiavam os ministérios. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Nós oramos, Senhor, para que Tu nos direcione em todas as coisas, Senhor. Que cada palavra, Senhor, venha ser impressa no nosso coração, Senhor. De modo, Senhor, que os princípios, Senhor, de Ti, da Tua palavra, Senhor, da Tua vontade, seja realmente fixado, Senhor. E isso venha guiar, Senhor, cada passo das nossas vidas, cada decisão, cada ação, Pai. Colocamos tudo, Senhor, debaixo, Senhor, do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.